Mas eu tava falando. Bom, aconteceu algum problema técnico aqui, caiu, o pessoal volta correndo, por favor, que nós não estamos nem na metade do nosso caminho. Vou chamar aqui meu amigo de novo. Foi sem aviso. Foi aquela derrubada sem aviso. Mas o povo tá todo mundo vindo a velocidade que tá tendo. Rapaz, caiu assim. Eu tô com duas internets e a live caiu. Eita! Eu boto duas, uma de segurança, uma para segurar a outra. Caiu, mas já estamos aqui. É que eu deixo o 4G ligado mais Wi-Fi. Ó, era mais ou menos isso de gente que tinha, então eu continuo, que eu acho que caiu na hora que eu falei lá de trabalhar na Espanha, que eu estava falando da mudança que teve na voz. Isso. Né? Foi isso. Na Espanha, eu trabalhava num... Então me desculpem aí quem já ouviu. Na Espanha, eu trabalhava nas festas municipais, principalmente. Então, é tipo um parque de diversões no centro da cidade. Fica aquele tanto de barulho em volta, eu nem vou falar. Eu vou fazer só mímica. Né? Quando eu voltei para o Brasil, eu escutei que nas minhas apresentações eu ficava assim... Gente, eu tô falando. Eu tô falando. E aí, eu comecei a usar o gramelô. Comecei a falar gramelô e comecei a ver que eu estava elaborando frase em algum momento. E eu dei conta e falei, cara, uma coisa que é uma característica muito do Rodrigo é fazer piadinha ruim, é fazer jogo de palavras, usar tudo como se fosse música. E aí, eu não usava uma habilidade minha no meu palhaço. Usar tudo como se fosse música? Bom, a gente fala de alguma situação... Aí vem uma musiquinha. Vem uma música. Tem uma pessoa aqui do meu lado, que é igualzinha a você. Parece uma jukebox. Meu amor, terremoto. Ela vem com um terremoto, uma música de terremoto. Tá aqui do meu lado. É igualzinho a você. Então, eu começo, ó. O terremoto, tão de repente, acaba logo com a alegria de alguém. É nessa hora que a gente vê, não vale nada o prédio que se tem. Ela vai cantar isso o dia que eu falar de terremotos de novo. Para você ver, e como é interessante. Bom, então eu tinha essa habilidade, eu tenho, acredito. E aí eu não usava isso, velho. Então, claro, à medida que você vai adquirindo coisas, conhecimento, eu acho que o palhaço tem que saber um pouco de tudo, porque ele não sabe de onde que vem a piada, ele não sabe de onde que vem a conexão. Porque o mais importante para esses palhaços de hospital, que atuam em hospital, por exemplo, que vão fazer um jogo de relação, que a gente fala, né? Vão estar mais se relacionando com as pessoas. O mais importante, o ponto fundamental é fazer a conexão, é criar uma conexão com aquela pessoa que está naquele lugar. Criou a conexão, o jogo não tem problema, né? E você não sabe de onde vem essa conexão. Se você vê os relatórios que eu tenho, né, dos palhaços nas visitas, cada um vem de uma coisa. Às vezes é um programa que a pessoa está assistindo, como teve esse caso. Não queria saber do palhaço, estava assistindo um programa lá, uma série dessas de Netflix. Um dos palhaços tinha uma filha na idade da menina. E ele via essa série direto com a filha. Aí ele olhou e falou, vai acontecer isso, isso, isso. A menina olhou para ele e aconteceu. A menina olhou, você conhece? E aí conectaram. E a partir daí começaram a jogar qualquer outra coisa. Porque ela abriu a porta, ela aceitou a conexão. Né? Então tem que saber uma frasezinha em cada idioma mesmo. Você tem que saber cantar mesmo. E é interessante esse negócio da música. Quando eu trabalhei na TV nesse programa infantil, no começo do programa eu odiava aquele cenário. Porque era um cenário que tinha assim, até a ideia é legal, é como se fosse um quintal. Tinha uma árvore, tinha um poço no fundo, tinha uma nuvem, tinha um sol. O problema é que tudo isso tinha sorrisinho e olhinho. Ai. A coisa mais antipedagógica do mundo. Até a gente conseguir mudar isso, foi uma luta.
E o programa começava com a apresentadora falando: bom dia, árvore. Eu, bom dia, árvore. Bom dia, sol. Eu, bom dia, sol. Ela, bom dia, nuvem. Eu, bom dia, nuvem. Ela, bom dia, poço. Eu falava: olha, eu tenho uma música, eu escrevi uma música pro amigo Poço hoje. Cara, eu te juro, no começo eu falava, eu gosto de me jogar no vazio, sabe? Para me provocar. Eu não tinha pensado em música. Não tinha pensado em música. Ah, escrevi uma música. Eu tenho uma música para. Eu compus uma música aqui pro Poço. Ela é qual é? E aí vinha a música. E aí é tipo assim: não posso ficar em mais um minuto sem o Poço. Sinto muito Poço, mas eu não posso. Poço em Jaçanã, se eu perder esse poço, que sai agora às 11 horas, só amanhã lá no poço. Aí eu fazia essas coisas, sabe? Essas bobeiras, né? Tá vendo aquele edifício, Poço? Eu ajudei a construir. Nossa! Ela tá aqui com a mão no rosto, né? Ela tá aqui com a mão no rosto. Mas Rodrigo, pessoas começaram a escrever ideias para eu escrevia para o programa, mandava e-mail para o programa com ideias para a música do Poço. Ai. Virou meio que um meme musical. Meme musical. É. Rodrigo, tem umas perguntas aqui que te atrapalhando. É porque uma eu frisei aqui, né? Ela mostra o quanto esse momento é um momento importante para a gente aproveitar esse acesso aos mestres para que a gente tire dúvidas e também comece a treinar os nossos ouvidos para poder ele se proteger de algumas coisas que andam falando aí. Olha aí a pergunta aqui, ó, da minha amiga aqui, a Vivalda Mafalda. Rodrigo, ouvindo uma live, uma citação: palhaço tem que ser barulhento, inclusive no hospital, e o olhar é o de menos, o corpo importa mais. Eu vou perguntar, só perguntar, porque eu já imagino que você vai falar. Ela está aqui, ó. Qual o seu pensamento sobre tal? Tá me ouvindo? Porque teve uma chamada aqui. Ficou ruim? Tô ouvindo. Não, tá não ficou, não. Tô ouvindo bem. Tem uma coisa que eu faço. Muita gente acha que o que eu penso é só o que eu penso. Mas o que eu penso não é o que eu penso, é o que eu vi pensarem. Eu vi fazerem. O que eu li sobre como faziam. Se você pegar a história do palhaço, não é sempre que o palhaço fala, não é sempre que o palhaço faz barulho. Não precisa ir muito longe, é só ir até o Chaplin, né? Que quis muito tempo não falar, inclusive, e era mudo. Mas se você for ao vivo, você vai ver o Dimitri, por exemplo, que não fazia muito barulho. O Carandache, que não fazia barulho nenhum, né? E que falava quase nada. O Slava. Ele é muito mais... Então, uma das características do palhaço é o lirismo. É o que eu falo do estado de graça. Eu sempre insisto nisso. O palhaço ele tem que trafegar nesse estado de graça. O que é o estado de graça, além de Minas Gerais? O estado de graça é você ir do engraçado, a graça que tem a ver com o engraçado, até a graça que tem que ver com o sublime. Estou em estado de graça. Então a gente tem que trafegar. Quanto mais dessa linha você ocupa, mais completo é seu palhaço. O sublime pouco tem a ver com o barulho. Na verdade, a graça também, né? O engraçado bem pouco tem a ver. Então, não, o palhaço não precisa ser barulhento. É a primeira coisa. E quando descaracteriza o olhar, também está falando ao contrário do palhaço. Porque eu acabei de falar aí agora há pouco tempo, o fundamental para o palhaço é a conexão. Uma das melhores portas para se conectar é o olhar. O olhar e a respiração. Se você respira tranquilamente
E se você olha tranquilamente, a pessoa se sente aconchegada. Aconchegada. Ela chega com você e se sente junto com você. Aí você pode jogar. A outra coisa, e aí uma coisa técnica específica de hospital sobre o barulho é o seguinte. Se eu estou nesse quarto, aqui, 101A, e começa a fazer barulho num jogo, barulho com eles, tocar pandeiro, né? Vamos pôr que barulhento seja algo bonito, tocar um pandeiro e cantar a plenos pulmões porque o povo do quarto está gostando. Naquele quarto é jogo, no quarto do lado é incômodo. Porque não sabe que está acontecendo um jogo. Então, essa é uma orientação muito... Hã? O ambiente hospitalar, eu acho que é totalmente fora de propósito no ambiente hospitalar. Eu vou passar por cima de um modus vivendi muito claro. Né? Eu acho que quem faz hospital, primeiro tem que entender como é que é o hospital. Né? Não tentar imprimir ao hospital o carnaval que ele acha que tem que fazer. Eu acho bem fora de propósito. Quero imaginar que ele pode fazer isso. Então, a minha visão é essa. Inclusive, os palhaços da Sociedade do Riso têm orientação para que qualquer som se limite o mais possível para a área onde está acontecendo o jogo. Porque aquele que não está participando do jogo não sabe que está tendo um jogo de palhaço, ele pode ler aquele som como barulho incômodo. Sim. Né? Já tem outro aí que você fixou, né? Vamos lá? Mas ainda, para terminar isso aí, para fechar, eu entendo que o maior desafio de quem é palhaço, aí você também já tocou nesse assunto, é o dia que você consegue criar essa conexão, fazer essa comunicação, sem ao menos ter que falar uma palavra só. Acho que você vai subir o degrau como palhaço, como ser humano, o dia que você conseguir colocar sentimentos que deveriam estar numa frase, num olhar, né? Numa expressão corporal, física, que o palhaço consegue fazer. Eu costumo trabalhar aqui com o pessoal os 5 sentidos, o Vopati. Eu mostro que o Vopati está totalmente ligado nessa conexão. Se você entender que antes de você formular uma frase, você pode sentir o cheiro do local, você pode escutar ou não escutar nada no local, você pode observar a ideia de observar o local. Você pode tocar ou não tocar para entender se pode ter essa relação no local. Tá? E você pode sentir, visceralmente falando, né, uma ânsia, uma fome de criar essa conexão com quem está lá dentro. Ou não. E nada disso precisa de palavra. Nada disso precisa de um som propriamente para iniciar essa conexão. Eu gosto muito dessa coisa. Mas vamos lá, vamos seguir o barco. Bom, peraí. Você falou, né, que a gente está lá dentro do hospital, então tem as regras próprias do hospital. Sim. E aí teve a Cris aqui, Cris Souza, que falou, olha, ela é profissional de saúde, ela pode dizer que o barulho no hospital é uma coisa muito difícil de administrar. Claro, tudo que cause incômodo, né, e é um ambiente de tristezas e alegrias simultâneas. E por isso que eu falo, a gente tem que tentar que o jogo do palhaço ele esteja estabelecido onde o palhaço está sendo visto, onde o jogo está acontecendo. Para bem ou para mal. Eu lembro de uma situação muito interessante que aconteceu quando eu estava dando um curso lá no Peru. Na verdade, uma assessoria a um grupo de palhaços que existiu muitos anos, infelizmente acabou lá. Maravilhoso, super conhecido, que era o Bola Roja. Eles estavam no hospital e estavam fazendo bolinha de sabão, que é uma coisa até que eu já questiono hoje em dia e tal, mas eles estavam fazendo. E o palhaço tem que dar conta de tudo o que está acontecendo, né? E o quarto era muito grande e eles não notaram que as bolhas de sabão, muitas voavam, elas subiam, porque tinha uma corrente de ar que passava por um buraco assim na parede e desaparecia para o outro lado. Como eu não estava de palhaço, isso me facilitou de ter observado isso e fui ver para onde as bolhas estavam indo. Tinha um outro quarto com 4 crianças
pulando malucas, porque o quarto delas estava sendo invadido por bolhas de sabão vindo pela parede. Então, sem querer, aconteceu uma coisa super legal. Mas como pode acontecer boa, pode acontecer ruim. Então, eu estou de acordo. O hospital... Aliás, quem falou isso, me desculpe, Vivalda Mafalda, mas quem falou isso falou exatamente o contrário do que eu acredito. Vamos para a próxima. Vamos, tá chovendo pergunta aqui, mas tem uma aqui que eu achei bem pertinente também. Aliás, todas estão sendo muito bem feitas, a galera está participando muito bem. Mas uma aqui que eu até botei aqui quem é mais difícil de ter conexão? Criança ou idoso? Essa foi feita pelo Célio Rodrigues. Pergunta capciosa, volume 2. Não é fórmula, né? Não é fórmula. Não é ciência. Apesar de ser sabedoria, apesar de a gente ter que estar ciente, apesar de ter uma parte técnica muito forte, seria fácil eu responder se me perguntassem quem tem mais idade, quem nasceu primeiro, a criança ou o idoso? Né? Uma criança ou um idoso? Não, o idoso nasceu primeiro, ele é mais velho, ele tem mais idade, então tudo isso eu consigo responder porque a biologia é uma ciência, né? E muitas vezes nem é exata. Então, não dá para responder assim. E por isso o palhaço ele tem que ter essa habilidade de escuta. Quando você fala dos 5 sentidos, eu falo do estar no aqui e agora, o estar 100% no lugar, né? Tudo é importante. Uma vez eu estava trabalhando num caminho, Casa do Caminho, que chama, em Araxá, em 2001, acho. E eu passei, eles ficavam num galpão, os idosos. Um galpão para as mulheres e um galpão para os homens. Eu passei, a mulher estava fazendo massagem nas bonecas dela. Ela tinha várias bonecas em cima da cama, a senhora estava fazendo massagem. Eu cheguei perto, sentei na cama, onde ela estava sentada, então ficou eu, uma boneca que ela fazia massagem, e ela. Eu comecei a massagear a boneca, aí ela foi massageando a boneca, eu massageei o braço dela, ela massageou o meu braço, eu tirei um ferrinho de passar, de plástico, o Roosevelt tá aí, viu? Aí fui passando na bonequinha, na roupinha da boneca, passei na roupa dela e passei na pele dela e entreguei para ela. Ela passou na bonequinha e passou na minha pele, porque eu também sou enrugado, né? Eu já sou velho, então ela fez a mesma sacanagem comigo. Então eu conectei com ela assim. Com outra, ela estava deitada, ela falou, meu filho, se eu pudesse, eu ia lá fora dançar com você. Eu falei, não, minha senhora. Eu falei, então vamos aí, por que você não vai? Vamos embora. Ela tirou o cobertor assim, ela falou, não posso, ela não tinha as 2 pernas. Uma senhora de seus 90 anos de idade. Aí eu falei, não seja por isso. O fotógrafo, eu sabia que tocava gaita, ele tinha me falado que tocava gaita. O meu estojo, ele tem objetos que eu uso e objetos que eu não uso. E tinha uma gaita. Não, um objeto fácil de levar, pequenininho. Eu peguei a gaita, joguei para ele, falei, toca. Deitei na cama com ela, abracei e ficamos os 2 dançando ao som da gaita. E isso conectou, né? E com crianças tem outros tantos exemplos. Por exemplo, com os nossos palhaços, 2 palhaços entraram num quarto e foram fazer uma cena que já é marcada, né? Um palhaço entra correndo no quarto, nesse caso foi a menina, foi a Dindon, ela entrou e falou, o seu Flores está correndo atrás de mim, eu preciso me esconder. E não fala para ele não. E ela se escondeu atrás da cortina. Aí o seu Flores entra e dentro da técnica toda, ele se colocou no lugar certinho e tal, e foi perguntar para o menino. Eu estou procurando a Dindon, uma palhaça de vermelho, você viu ela? Aí o menino falou, vi, tá ali. E entregou ela.
Na hora, assim, né? Na lata. E aí eles tiveram que improvisar. Então ele falou, não, então agora eu que vou me esconder. A Dindon começou a contar. E a hora que acabou, ele falou pro menino, fica quieto, e ficou. Fez assim, ó. Pegou o chapéu e fez assim. Eu sou um abajur, eu sou um abajur. Fez assim. Aí a Dindon vira, esse menino, ele devia ter uns 10 anos de idade, ele estava de fraldão, porque ele tinha operado alguma coisa interna, parece. Ele não estava na cama, ele estava sentado no sofá. Aí a Dindon, cadê? Ela falou, não vi. O menino se identificou com o palhaço e não com a palhaça. E fizeram todo um jogo. E brincaram com isso. E divertiram e tal, e saíram. Quando os palhaços saíram do quarto, o menino virou para a mãe e falou assim, mãe, me dá minha calça que eu vou seguir, eu vou com os palhaços. E pôs a calça tal e foi. A mulher do outro quarto, a hora que viu o menino levantando, ela falou para os palhaços, não precisa entrar aqui não, vocês já fizeram muito por nós. Esse menino tá, eu acho que era 5 dias, esperando receber alta, porque o médico falou que só ia dar alta para ele a hora que ele começasse a andar, porque ele estava com medo de andar. E precisava ver se os pontos iam arrebentar. Sensacional. Então, esse negócio da tela, né, que eu contei, que era uma menina de 13 anos, o Vira-Lata se dá muito bem com adolescentes em geral, porque eu vou e tiro sarro, e zombo, e brinco, e falo a mesma linguagem, mando a merda se for preciso. Então, não tem quem é mais fácil, quem é mais difícil. Tem o quanto de você está disposto a escutar. Se você não gosta de escutar criança, vai ser mais difícil você se conectar com criança. Exatamente. E se você não gosta, não se mate por isso, só não vai lá. A conexão dele está congelada. Oi, voltei? Voltou. Pegando nisso aí, eu tô vendo aqui a galera, Rodrigo, é o pessoal muito focado na questão do jogo, muita gente com dúvidas a nível de jogo, a nível de esquete. Eu percebo que a galera tá muito preocupada com proceder, né, com proceder. Tem umas perguntas aqui a respeito disso. Eu vou falar, até fixei aqui uma do Wanderson, né? Oi, Rodrigo, o que você acha das esquetes que têm bofetadas apresentadas em projeto social? Que tem o quê? Bofetadas. Pá! Em projeto social. Eu acho que é um tema polêmico, porque a gente fala falar do discurso da não violência, né? Linguagem não violenta. Eu não vejo como violência, eu vejo como jogo. Inclusive, a gente está se acostumando muito numa coisa muito perigosa, para mim, que é o discurso tem que ser exatamente aquilo que você defende. Eu não posso mostrar uma bofetada, um filme violento. Quer dizer, muita gente ataca o filme Cidade de Deus porque mostra um Rio de Janeiro violento. Ele mostra um Rio de Janeiro violento. Ele defende ou ele denuncia? Sabe? Se causa reflexão, para mim, se causa reflexão, já é do palhaço. O palhaço está para provocar. Ele não está... Outra vez a gente volta ao que foi falado ontem lá, no discurso do Belo. Né? Eu sempre considerei o Carequinha palhaço. E outro dia eu vi um grande palhaço falando que não considera o Carequinha palhaço. Por quê? Porque um palhaço não fala o bom menino não faz xixi na cama. O palhaço vai fazer xixi na cama. Para o bom menino virar e falar assim, não, isso não se faz, palhaço. Entende? Então o palhaço, quando faz uma bofetada, ele não está falando que é para ter bofetada. Ele não está falando. O palhaço ele é um marginal no sentido do arquétipo. Ele é um arquétipo provocador. Ele é um arquétipo
que historicamente sempre fez o errado. Então, eu não ligo para um jogo de bofetada. Eu ligo para um jogo de bofetada mal executado, mal feito, feito pelos cocos, porque a gente quer. E aí, então, antes de eu falar se eu acho legal ou não o jogo de bofetada, eu preciso falar, me mostra. Me mostra o que vocês estão fazendo. Eu compreendo. Sabe? Realmente. Porque tem coisa que vai puxar agressivo. isso mesmo. Fica mal feito. Qualquer coisa mal feita fica agressivo. Né? Qualquer coisa mal feita fica agressivo. Agora, uma coisa que você falou, e assim, é legal, porque palhaço, ele precisa tocar em alguns assuntos, e não tem nada a ver com política, né? Precisa tocar em alguns assuntos que tem a ver com o ser humano. Hoje, o ser humano está vivendo um momento tão esquisito a nível de polarização. E não é política apenas, não. Isso é que você falou. A pessoa tem um discurso, e se aquele discurso tiver uma variável, não serve. Tem que ser exatamente aquilo para que seja correto. Né? E esse exemplo que você deu aí é um exemplo muito legal, porque se por um lado o palhaço faz xixi, ele também pode falar, não faça xixi, mas ele faz porque ele é o contraponto. Geralmente, o Chaplin é muito isso. Eu não vou sentar nessa cadeira porque eu já vi, né, que tem, sem ter primeira vez, eu não vi a placa. Né? Tudo bem, mas agora eu vi que tem tinta, só que ele senta de novo. Né? Ele senta de novo. Ele é sempre essa placa de mostrar a nossa imperfeição. Ele tem essa incumbência, né? Mesmo quando ele sabe o que é o certo. Exato, porque, sabe o que é? Que por mais que a gente queira defender o discurso da não violência, e temos que defendê-lo, isso é uma grande diferença em quem defende esse mundo da arte, né? Esse mundo de todos, e não é que a gente consiga sempre, mas é da natureza humana, enquanto animal, a violência, a bofetada, a disputa de poder. E aí, o palhaço, ele joga na nossa cara, né? Você tá aí fazendo mas você queria dar um tapa na cara dele. Então, sim, mantém esse para você... os reiocas, uma das funções dele, tem lá que a gente só consegue entender, eu acredito, o palhaço, mesmo o palhaço cênico, quando a gente entende os palhaços dentro da função social, né? Da função social dele. Aí você vai pegar, por exemplo, aqui no Brasil, os Rotuás, ou vai pegar lá que são dos poucos que sobraram, tem outros tantos, né? Tem a Ana Cataguases, que fez uma pesquisa muito legal. Aí você vai ver o reioca, são 3 poderes que tem na tribo. O chefe da tribo, que é o poder político, vamos dizer assim, né? O poder administrativo. O feiticeiro, que é o poder esotérico, que é o poder espiritual. Né? E tem o palhaço, que é o provocador. Ele é o que põe os pingos nos is. Né? Aí o feiticeiro, ele entra lá para aquela tabazinha dele, aquela tipo índio americano, né? Que é arredondadinha assim, tem aquele buraco em cima. O cara entra lá, faz uma fogueirinha com as ervinhas dele para entrar em contato, porque a fumaça faz ele contactar lá com os poderes supremos, tal, né? Aí o cara tá lá, no que ele tá lá, o reioca vai lá em cima, sobe na cabaninha dele e dá uma cagada em cima do feiticeiro lá, do pajé. E por que ele faz isso? Ah, não, uma pessoa não pode cagar na cabeça da outra, né? O discurso. Mas o discurso, o que ele quer mostrar é que mesmo você achando que você tem todo esse poder, ou mesmo que não tenha, é para te lembrar que apesar de você ter todo esse poder de contactar com o divino, você está sujeito às mesmas merdas que a gente. Um passarinho pode passar e cagar na sua cabeça. Exatamente. O palhaço ele tem essa incumbência de trazer equilíbrio para esses poderes que nascem no meio da sociedade. A sociedade vai se articulando e vai criando poderes
e o palhaço vem trazendo a gente de novo para botar o pé no chão, para entender que todo mundo é barro. E esse equilíbrio, Rogério, esse equilíbrio, ele só é conseguido no desequilíbrio. Quem tiver em casa, faz o seguinte, fica parado. Se você está parado, você não é nada, você não avança, você não faz nada. Coloca o seu corpo em desequilíbrio para frente. Você vai buscar um equilíbrio. Depois você continua. O que é o andar, né? O que é ir para frente? É um permanente movimento de equilíbrio e desequilíbrio. Equilíbrio e desequilíbrio. Um novo equilíbrio a cada novo desequilíbrio. Então, o palhaço, o que ele faz apresentando o mundo contrário é desequilibrar o andar da humanidade. Entende isso que eu estou falando? Se entende, entendo. Não, eu entendo. Eu entendo. Depois eu sento contigo no café para a gente ver se é isso mesmo. Mas é interessante demais esse assunto e esse caminho do assunto. Por quê? Porque a gente está trazendo uma proposta para a galera que está assistindo a gente para um mergulho mais profundo para as bases do que é ser palhaço. Que vão além dessa ânsia de descobrir esteticamente como você vai se parecer, porque quando você mergulha profundamente para dentro e começa, inclusive, a tocar nessas verdades, né, você descobre esteticamente como é que vai parecer. Ontem você na tua live, inclusive o Eduardo, era Eduardo? Eduardo Roosevelt, você tá devolvendo a gentileza para ele, né? Que você não largou de perguntar na live dele, agora você vou deixar ele perguntar na minha. Não, inclusive o Eduardo está aqui, e o Eduardo ontem conduziu muito bem a live lá com você, né? E, Eduardo, já tinha dado, antes de você entrar, já tinha aqui dado os parabéns ao teu trabalho lá, porque enquanto amante, adorador dessa arte da palhaçaria, ao ver essa explosão de palhaços, seja ela pelo viés hospitalar, ou pelo viés do tablado, ou da rua, não importa. Bom, meu sonho é que essa explosão impulsione as pessoas para um mergulho profundo dessa arte, que eu acredito que quando você se permite mergulhar profundamente, ela transforma a tua vida e assim você fica no caminho para transformar a vida de outras pessoas. Então, meus parabéns, Eduardo. Vou ler tua pergunta agora para devolver tua gentileza de ontem, né? Você só leu uma minha, tá? Eu penso que eu anotei. Ele falou o seguinte... Mentiroso! Rodrigo, palhaço ele é tão amplo que você não acha erro ter uma definição exata do que é palhaço? O que tem nessa garrafa, hein, Rodrigo? O que tem isso aí nessa garrafa aí? É vinho? Água. É água. Ah, entendi. Tá vendo aqui? A minha esposa tava... Ele tá bebendo vinho. Eu falei, você deve estar bebendo vinho. Vamos pegar um lá pra gente também. Isso. Eu quase sempre que eu vou na geladeira pegar uma cerveja, eu volto com Yakult. Então as lives eu tô me permitindo tomar vinho, porque geralmente em reunião a gente não pode beber álcool, né? É verdade. Olha, eu tô de acordo até certo ponto com o Roosevelt. É difícil você definir ou você limitar o palhaço a uma definição. Mas existem princípios que são fundamentais do palhaço. Acontece que as pessoas tentam definir pelo que não é necessário. Como, por exemplo, né, o palhaço tem que ser barulhento, o palhaço tem que ser engraçado. Né? Então, eu tenho um mapinha, que eu não desenvolvi ele todo, não, mas para responder umas coisas dessa, eu fiz um mapa dessas planilhas de Excel que eu coloquei ator, palhaço, cômico, contador de histórias, pessoa, tal. E coloquei várias características. Então, vamos supor, se é obrigatório, ele é mais. Se não acontece, ele é menos. E se pode acontecer ou não, eu ponho um zerinho de neutro. Então, a frequência que
que cada um tem é diferente. Então você fala assim, o palhaço é diferente do ator. Mas os dois... os dois interpretam, né? Tá. Então não. Mas tem outros parâmetros que os dois divergem. Do mesmo jeito, um cômico de um palhaço. Tem coisas em comum e coisas diferentes. Então, por exemplo, um stand-up, ele não... É sacanagem falar isso, mas é o que a gente vê. Ele não precisa... ele pode pôr o outro no ridículo, para não ser, né, para não ser tão malvado, ele pode pôr o outro no ridículo. Um palhaço, ele não faz isso. Então, se você colocou alguém no ridículo, você não foi palhaço naquele momento, pelo menos. Eu não estou falando que você não é palhaço. Por quê? O palhaço é o que perde a dignidade no lugar da pessoa. Ele põe a pessoa na beira do abismo para perder a dignidade. Mas quem vai cair é ele. Então, quem vai fazer o xixi na cama é ele. Quem vai levar o tapa é ele. Quem vai levar a totada na cara é ele. Né? Ele não vai dar... Tem uma cena clássica que vários palhaços hoje em dia fazem, que é pôr a torta na mão de alguém do público e fala... E uma na própria mão. E fala, você vai bater essa torta na cara de quem? Na minha ou sua? E aí depois eu vou decidir o que eu vou fazer com a minha. Tem gente que joga na própria cara. Mas não foi o palhaço que pôs ele no ridículo. O palhaço falou, você vai pular ou você vai ficar aqui? Aí a pessoa falou, vou pular. Ela decidiu. É outra coisa. É verdade. Entendeu? É outra coisa. Ela se permitiu o ridículo. Que legal. Né? Porque aí, se a pessoa vai e pega e joga torta na cara do palhaço, o palhaço fala, agora é minha vez. E joga na própria cara. Né? Ele não faz o ridículo. Então, essa é uma das características fundamentais do palhaço. Essa necessidade de conexão. O palhaço, ele não é ilustrativo. E a gente vive fazendo ilustração. Aquilo que eu falei ontem sobre a maquiagem, dos desenhinhos, aquilo não é palhaço, porque aquilo é ilustrativo. Né? O palhaço que finge ter medo, ai, que medo. Não. O palhaço se baseia no jogo. Ele não precisa se basear nas verdades, não. Verdade é pessoa. E é outro erro que as pessoas têm ao fazer palhaço nessa linha nova aí de seus últimos 30, 40 anos, que é um palhaço fala das suas verdades. Se a sua verdade não interessa ao público, você não fala dela, pelo amor de Deus. O palhaço brinca com as verdades. Né? Ele transforma em jogo. E se esse jogo funciona com o público que deveria funcionar, ele continua. Mas não significa que... porque você... E aí tem as bandeiras que algumas pessoas levantam quando são palhaços. Que é um grande equívoco. Né? O palhaço brinca com as suas coisas mais sagradas. Então, essa coisa de palhaço... Você é evangélico, né? Essa coisa do palhaço ir fazer pregação é um desserviço tanto à palhaçaria, para mim, quanto à própria evangelização. Entendeu? Porque eu, para mim, acho uma baita sacanagem você aproveitar o momento de alguém fragilizado e falar das suas crenças. Eu vou fazer o jogo... E aí, para não falar de um assunto polêmico que é a religião, eu vou falar de um assunto polêmico que é o futebol. Né? Se eu entro num quarto e eu vejo no quarto que a pessoa é do Cruzeiro, eu já entro, Galo, Galo. Aí a pessoa vai falar assim, não, Galo é para fora. É o que eu estou falando. Galo, fora, Galo, fora. E vou, entendeu? Não me importa. Mesmo que eu seja o cara, não sou o torcedor do Galo mais de morte que tem. Que o Galo, para mim, é o manto sagrado, o manto, blá, blá. Não, eu deixo de ser. Eu vou zombar do Galo, mesmo que eu acredite muito. Eu acredito muito no escotismo. Eu vou zombar do escotismo
não é zombar, né? Outro dia eu falei até que se usar o termo paródia, que são termos que eu não uso nesse sentido, então não é zombar. Eu vou brincar com a ideia de que fora galo, aqui não entra galo não, né? É por mais que eu seja torcedor ferrenho daquele time. Entende? Então a gente brinca com essas coisas, mesmo porque voltamos naquela questão. Quando você brinca com aquilo e você fala, eu sou galo roxo, apesar de que galo é preto e branco, e você começa a brincar com aquilo, você começa a tirar o estigma daquilo, a pessoa vai falar, não, tá bom, vai, pode vir você mesmo, não importa que time que você torce. Entende? Porque ela acaba vendo que é ridículo demais uma condição humana, a gente brinca com a condição humana, de ser torcedor irracional de qualquer time, ou de qualquer coisa, ou de qualquer crença. Né? Eu entendi. Eu sou suspeito de falar, Rodrigo. A Fernanda porque... aí, ó, amiga, você fixou ela? Sim, eu sou suspeito de falar porque eu nasci para palhaçaria com a intenção primária de levar o evangelho. E depois eu fui descobrindo muito mais sobre palhaço, respeitando a arte, mas sem abandonar a minha missão. E assim, eu acredito que tem local para tudo. Tem local para tudo. Né? Quando um palhaço cristão é convidado a uma igreja para fazer um trabalho na igreja, ele está no ambiente dele e ali ele não tem problema nenhum. Agora, também acredito que quando ele está no local público, né, no local onde todas as religiões estão sendo representadas, e aí eu não estou falando só do palhaço cristão, estou falando inclusive das outras religiões, e que a gente não vê esse equilíbrio no nosso meio, a gente precisa imprimir no nosso jogo respeito. Né? Imprimir no nosso jogo respeito do outro, de pensar diferente. Então, vamos jogar, vamos fazer a palhaçaria. Não vamos fazer campanha. Exato, quer se conectar. E aí, eu, como não cristão, se eu entro num quarto e a pessoa vira para mim e fala assim, faz uma oração para mim, faz uma bênção para mim, canta um ponto de umbanda para mim, eu tenho que saber. Eu acho que eu, palhaço, entendeu? Se a conexão vai ser através de qualquer religião, eu tenho que saber um pouquinho. Ou não saber também, porque o palhaço não sabe tudo. Eu acho que eu tenho que saber. E se eu não saber, eu vou jogar com o não sei. Ou eu vou brincar com isso. Mas quanto mais elementos... Não saber também é jogo, né? Claro, claro. Mas é importante a gente... Por isso que eu falo assim, o palhaço, ele é um cara que é uma pessoa que tem que estar pesquisando sempre. Porque você não sabe de onde vem a conexão. Porque o não saber é legal. Agora, se a pessoa pede, a pessoa fala lá que é de uma religião que nem existe no Brasil, e você sabe alguma coisa, como, por exemplo, aconteceu de um lar de idosos que eu fui, tá, não sei o que, não sei quanto. Ela fala... Ela é italiana, uma senhorinha, ela era italiana, calada lá no canto dela, fala português, brasileira há mais de 50 anos, mas ela é italiana. Aí, o que eu fiz? Comecei a brincar com música italiana. E depois você sabe 3, 4 frases da música italiana e depois você já vai fazendo brincadeira. Mas só de jogar música italiana conectou. Então, só de jogar um pouquinho da conversa daquela religião, daquela crença, você já conecta. Eu ia falar para ela logo o seguinte, pizza, ravioli, fettuccine, capite, pronto, já ia cair nas graças dela. Já é. Então, mas a gente precisa ter essa presença de espírito e esse conhecimento. Porque, por exemplo, eu vou pegar esse exemplo seu. Aí brinca, né? Ma che pizza, ravioli, che fettuccini, capisci? Aí ela vai fazer, de repente, aí ela ri e tal, e fala assim, né? Aí você começa a falar em italiano com ela. Mesmo. Porque a gente está acostumado a ver o palhaço que só erra.
Aí a gente fica aqui só no engraçado. Eu estou falando que a gente tem que estender para o sublime. Aí você faz isso com ela, faz a graça, ela ri de você, você fala com ela em italiano, e aí ela começa a contar da vida dela para você de quando ela era criança. Aí você fez a extensão toda do estado de graça. É muito mais potente. Um palhaço que entra para fazer... disso. Eu gosto Um palhaço disso. que entra para fazer malabares, eu não sou um grande malabarista, então o meu espetáculo é baseado no malabares. Aí você entra para fazer malabares, erra, 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 e de repente você faz uma coisa que ninguém ali nunca viu. Ninguém nunca viu. Então você sai daqui do engraçado, do erro, tá? Só que a gente está acostumado a ficar só aqui. Ah, eu não sei tocar muito bem esse coisa, mas eu toco porque é palhaço. Funciona. Funciona. Não deixa de funcionar, funciona. Uhum. Só que você fica aqui. Saiba que tem uma extensão maior que você pode usar no seu palhaço que você não usou. Isso que você está falando, Rodrigo, é muito legal, porque você vai falando e eu vou ilustrando aqui na minha cabeça, né, cara, o palhaço de novo. Porque o palhaço, ele é a representação do ser. Na minha cabeça, ele é a representação do ser humano. E o ser humano erra e acerta. O ser humano é essa coisa dual, é essa coisa híbrida o tempo todo. E o palhaço, ele cria esse reflexo que você diz aí, seu reflexo do erro e do sublime. Ele pode. Eu acho que, aí, falando como palhaço, eu acho que o ápice seria exatamente isso aí. Poder representar a inabilidade e a capacidade de ter habilidade, que o ser humano também tem. Eu acho que o palhaço se sentiria assim, quase perto do completo. E aí seria isso que você falou. Ia da inabilidade ao sublime, né? Que é a representação da nossa possibilidade enquanto ser humano. Você falando isso, eu fico vendo um palhaço, um cara que tem no seu palhaço a capacidade de representar o ser humano naquilo que ele realmente pode ser. Inábil e sublime. Exato. Eu gosto muito dessa possibilidade, é o que eu leio muito. Eu vi aqui a Fernanda falando a gente falou de pôr a pessoa em ridículo, fala, pode pôr outro palhaço em ridículo? A gente tem que tomar muito cuidado. Isso depende muito da relação, né? Da dupla. Tá? Se estiver acordado, né? Se estiver acordado, tudo bem. Você invade o outro. E eu já vi muito palhaço pondo outro palhaço em ridículo em situação constrangedora, no sentido de que, cara, o meu palhaço não é assim, né? Então, o que vale aí, pra gente entender, é o seguinte, duas regrinhas que a gente pode usar. A ideia do outro é sempre melhor, e eu ponho sempre entre aspas, tá? Mas é que, se você vem com uma proposta, eu não posso falar pra você assim, você fala assim, vamos cantar uma música sertaneja? Eu não posso falar pra você assim, não, vamos cantar um rock. Eu tô truncando o jogo, né? Então, mesmo que eu queira cantar o rock, eu tenho que entrar no seu jogo e trazer isso pro rock de alguma maneira, né? A outra coisa é, quem propõe é quem banca. Se você fala truco, você tem que ter carta para isso. Sim. Né? Não pode ter blefe nesse sentido. Quer dizer, quando eu falo, vamos cantar uma música sertaneja, é você que está bancando a música sertaneja. Você que está bancando. Então, quando você vai querer pôr o outro no ridículo, né? Fazer uma situação ridícula, tipo o banco quebrado, né? Tem uma cadeira quebrada. Você descobre que tem uma cadeira que cai. Aí você fala assim, ô vira-lata, senta aqui. Aí eu vou sentar. Eu finjo que sentei e não sento, e a cadeira continua lá, e levanto. Você que queria fazer o jogo da cadeira caindo, você vai ter que ir lá. Vai ter que cair. E aí o mais simples seria você cair. Quer dizer, outra vez, não é uma ciência, né? Então,
Tem 10 mil caminhos. É no acontecer, e por isso que a gente tem treinamento, tem estudo, tem exercícios, estar preparado para, na improvisação, ver quais são os melhores caminhos a cada momento da improvisação. Já improvisar no ritmo, no tom, já improvisar na dramaturgia mais perfeita possível, né? Então, se você quer colocar alguém no ridículo, saiba que o feitiço pode virar contra o feiticeiro. E geralmente vira. E tem uma outra questão aí também, Rodrigo, que quando o jogo ele revela muito o jogador. E tem gente que ainda é levado pelo ego, sabe? Quer, no meio da cena, ter um destaque maior. Eu acredito que, de repente, pode até ser o incômodo dessa pergunta aí, né? Porque tem gente que constrange o outro, querendo tomar uma proporção maior na cena e expõe o outro ao ridículo de ignorar a proposta e deixar o outro no ridículo, que não é aquele ridículo que a gente gosta de trabalhar, mas o ridículo do desrespeito mesmo, de atropelar por causa do ego mesmo o outro. Já vivi isso no começo da minha trajetória, de gente que não admitia só falar oi na cena. Ela tinha que, né, fazer um espetáculo. É uma coisa louca. Rodrigo, eu te peço licença para fazer aquele momento campanha, momento solidário da gente. Tá? O grupo IEPOCA é um grupo... Sim, são amigos. Gente boa. Eles estão fazendo uma campanha, uma vaquinha solidária para o projeto deles. Tá aí o link. Tá? Pessoal que puder ajudar. A gente está sempre aqui criando uma forma de ajudar os nossos irmãos de cena, irmãos de picadeiro. E hoje, conversando com ele, ele mostrou o projeto dele. A Malu, filha dele, entrou aqui agora, botou o link. E eu estou pedindo para você depois, clica nesse link, dá uma olhadinha lá, se você puder ajudar, fecha com esses amigos que tem um trabalho muito legal e estão precisando de ajuda. Tá? Não, exato. E lembrando esse momento, muitos não podem trabalhar. Eles são uma família de artistas, né? Quer dizer, uma família que se constituiu e que se mantém das artes, o que é de uma heroicidade tremenda no país. Então, é um momento difícil. Eles estão fazendo aí, a Malu, então, que está escrevendo, né, um livro sobre os 20 anos da companhia. 20 anos Tem várias histórias, já tive alguma parceria com eles. São pessoas lindas e que é legal a gente ter essas produções, né? Você vê que é para ajudar no feitio de um livro. Então, ter essa possibilidade de ter mais uma produção, que não é um trabalho pouco, né? São 20 anos de estrada, desde quando eles eram criança praticamente, né? O casal, e aí já tem crianças que já viraram adultos, que nem existiam lá no começo do grupo. Então, legal, quem puder apoiar nesse momento, parabéns aí por você, o Rogério também, ajudar nessas campanhas aí. Eu vejo você sempre fazendo isso. E parabéns ao EPOCA pelos 20 anos. Eu tinha uns 10 anos de idade deles. Eita, ferro. Então tá faltando ano esse livro aí, então. Tem que botar mais. Outro sim, já que a gente tá falando de livro, né, cara? Tu tem 2 livros. O Mussarela tá aí, ó. Pode tirar eu e colocar o Mussarela aí, ó. Não, rapaz, o Mussarela agora é um cara importante, é um cara que tem um talk show, né? Aliás, gente, sábado, talk show do Mussarela, vai estar Mussarela e Tupetão. Cara, mas por isso que ele é um palhaço todo de branco, olha. Porque é o talk show. É o talk show. Meu Deus do céu, talk show, né? Anota essa aí. Opa, entrou outro fera aqui, cara. Ale Casale Biancorino. Acabou de entrar o Ale aqui. Outro cara também está fazendo um trabalho muito legal. Toda segunda-feira à tarde você tem o Jornal Palhaçal. É uma graça. Vem rir. Tá? E segunda-feira, cara, vai ter um correspondente carioca do Jornal Palhaçal, que é o na live palhaço... puseram ele numa saia curta ou num sapato velho e ele tá aí firme e forte, né? Você traz todo mundo de volta.
Beijão, Ale, para você também. É verdade, cara. Esse é só fera, cara. Só querido. Mussarela, Aí, ó, Ale. o Mussarela tá falando que é na quarta às 19 horas que ele come o topetão. Isso, rapaz. Calma aí. Não, como... Ah, é igual o topetão. Ah, entendi. Ai, Jesus amado. Mas então, é na quarta-feira. Eu li errado. Eu estou acostumado com sábado. Gente, esquece sábado, quarta-feira, às 19. Rapaz, 19. Quando você terminar a live dele, você vem para a Cetrinos, que vai ter uma exposição. Opa, Cetrinos não. Você vai para o Clau Boutique, que vai ter a exposição de arte realizada em tempos de pandemia. São artes como essa, as artes das quais a gente tem congelado momentos de palhaço. Aqui é uma doutora palhaça olha que isso, ganhou gente, o sorteio. olha que maravilha. Ela ganhou o sorteio, nós congelamos esse momento dela. E essa aqui é a outra menina que foi sorteada, que é uma voluntária. E a gente sabe que voluntário é aquele que equilibra o próprio coração para poder servir o outro, né? Então eu lembrei daquela... Olha aí, Val, que lindo. Aquela pose clássica do Léo Bassi, né? Jogando com o livro, com a Bíblia, sei lá que livro é aquele, né? E eu botei ela aqui, equilibrando o coração. Né? Ô, então... Mussarela, você tá falando linda a estatueta ou eu? Que eu tô arrumadinho. Bom, vamos voltar aqui, a gente deu Shakespeare um pouco. Não, tá bom, deu só intervalo, vamos lá. Só intervalo, a gente tá falando de obra, né, cara? E em breve, rapaz, eu tô aqui também lutando para poder lançar o meu livrinho também, mas enquanto a gente não lança um livrinho aqui, eu queria que você falasse do seu livro. São 2 obras, né? Inclusive uma tá vindo pro Rio de Janeiro. Oh, Deus, obrigado, tá? Tem que mandar a conta para eu mandar o dinheiro. Manda a conta, né? Mas está vindo para o Rio de Janeiro um dos livros. Né? Eu queria que você falasse desses 2 livros. Né? O que você escreveu nessas 2 obras? Antes de falar dos 2 livros, eu queria indicar um livro para vocês. Opa, indicação de mestre. Esse livro aqui que é maravilhoso. Ó, Matraca, um beijão. Matraca. O Elogio Matraca da Bobagem, da Alice Verde de Castro. E o que eu acho incrível nela é que ela conseguiu, em uma imagem, em uma página, resumir o que para mim é palhaço de verdade. Olha só. Eu sabia. Ah, meu Deus. Perfeito. Alice, você é genial. Alice, olha, um beijão aqui, também sou teu fã e assim, eu já mandei um recado lá para você, a hora que você quiser atender a gente, quiser vir, dar essa honra pra gente, falar um pouquinho com a gente, eu vou amar, tá? Já pedi uma tropa de elite para mandar mensagem para você aí, para te convencer a vir com a gente. O Matraca tá aí, o pai do Moroco, tá? Tá sempre com a gente também. Grupo Vagão tá sempre com a gente. Tá aí Geisa Xavier também, a palhaça missionária. Tem uma galera boa aí, Balão Mágico, né? Edilane Jesus, a patroa. Quem manda nesse negócio, tá aí. Tá? Tem uma galera boa. Mas vamos lá, fala desse teu livro agora. Eu quero dos teus. Fala dos teus livros. Eu tenho 2 livros. Um que foi encomendado pelo editor da Gulliver Editora, que é esse livro aqui, que foi lançado em 2018, se eu não me engano. Chama Na Palma da Mão. É um livro infantil, né? Aqueles infantil do jeito que eu gosto, para todas as idades. Eu gosto de arte assim. E conta um pouco a história de um palhaço que trabalhava num circo chique e resolve voltar para casa. Ah, que legal. Tem esse aqui, é infantil. Tem gente que gostou, tem gente que não disse se gostou ou não, então não sei. Né? O Elogio da Bobagem acha em PDF. Pode ir lá no site da Hermínia, circonteúdo.com.br, circonteúdo.com.br. Os meus você pode comprar comigo.
E tem esse daqui, que